Bom, então, para essa gravação de hoje, a gente vai fazer o PET 2 da continuidade, né, pelo menos a próxima semana, e iniciar o PET complementar, que eu acho que já está na hora, porque a gente vai ter conteúdos que estão muito relacionados com o que a gente viu até agora. Se vocês olharam as últimas semanas do PET, o conteúdo não tem nada a ver com o das primeiras semanas, né? Um PET com conteúdo, né, do sexto ano, mas que não é continuado, né, do tema que vocês estão vendo até agora. Então, por causa disso, eu vou dar uma ida lá no PET complementar e depois eu volto para aqui para a gente trabalhar o PET 2, a parte que vai falar assim de características da matéria, de mudança de estado físico da matéria, umas coisas que tem lá, né? Das reações químicas também. Então, deixa eu projetar aqui para vocês. Bom, para esse momento agora do nosso PET, a gente vai falar a respeito da litosfera, né, que é a parte formada pelos solos, a parte superficial, né, da crosta terrestre, e também as rochas, e a gente acaba entrando um pouco na formação das rochas, que compõem, né, a superfície da Terra aqui, sobre a qual a gente vive. Essa parte de estudo da litosfera, ela entra numa parte que a gente caracteriza um pouco as rochas. Então, se alguém já deu uma fuçada aí no PET, já viu que a gente fala bastante dessas questões nessas semanas agora. O que ocorre? Vocês têm que entender um pouquinho a respeito de rocha, porque isso envolve conhecimento sobre solo, envolve conhecimento até sobre matérias-primas, coisas do nosso dia a dia mesmo. E tem muito a ver com a formação do ambiente que a gente está, porque toda a nossa vida aqui depende da água, claro, depende do ar, claro, mas também depende do solo que a gente está sobre ele aqui. Assim, né? E o solo, ele é formado em um processo geológico. O que significa isso? Significa que ele leva milhões, milhões e milhões, bilhões, dependendo da situação, de anos para ter aquela formação específica ali. Então, às vezes, um solo que, meu tio planta café lá para os lados de Manhuaçu, ok, aquelas características do solo que permitem aquele plantio de café, né, uma lavoura de café bem economicamente viável, que gera lucro, são características que formaram ao longo de muito tempo. Então, se ele degradar esse solo e destruir ele, é uma perda assim, que levará milhares, talvez milhões de anos para ser recuperada. E não necessariamente ali, né, naquela localidade, porque a formação do solo depende de uma série de fenômenos. A gente viu lá que a crosta terrestre é toda partidinha, né? Vamos lembrar lá da casca de ovo toda quebrada, né? Então, essa crosta terrestre está em cima dessas placas tectônicas que se movimentam. Tem lugares que as placas tectônicas estão sumindo, né, para dentro do magma lá, sendo degradadas ali no manto terrestre, e outras partes que a gente está tendo a formação de nova superfície ali da crosta, né, locais de formação mesmo, de extensão das placas tectônicas. E esses locais é onde a gente vai ter novas rochas ali formadas, nova parte de solo formada, e isso aí, gente, leva muito tempo mesmo, né? Nem eu, nem meu filho, nem meus netos, nem meus bisnetos que vão ver isso acontecer. Opa, deixa eu ver aqui, que eu acho que tem alguém pedindo para entrar na aula. Gente, eu estou autorizando vocês entrarem aqui, mas uma coisa que eu recomendo é vocês utilizarem como chama? É, o e-mail institucional, tá? Para vocês usarem esse login institucional para fazerem a entrada na aula. É mais fácil, porque não corre risco de eu não ver vocês entrando e não autorizar, tá? Mas só uma dicasinha, depois a gente conversa melhor sobre isso. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, essa formação das rochas é muito demorada. E a gente chama de rocha esse agregado, né, natural aqui, com vários minerais, ou às vezes um tipo só de mineral que forma. Então, por exemplo, se você vê uma serra lá, você pode dizer que aquilo ali é uma enorme rocha que está ali na sua frente. Agora, você está com uma pedra na mão. Pedra é o quê? Um pedacinho de rocha ali, né, isolado, que você está ali na mão. Pode ter a mesma composição de minerais nesse pedacinho de rocha que tem na montanha inteira ali, na serra inteira. Mas a pedra é o que a gente chama, um pedaço de rocha. Simplesmente isso, a diferença entre eles, né? E uma rocha pode ser formada por um mineral ou por vários minerais ali. Isso é importante vocês saberem também. E aí, dentro, né, desse contexto aqui, o que são os minerais, né? O que exatamente é um mineral? O mineral é uma substância química, né? Seria a parte mais pura ali, né, da rocha, e ele depende do ambiente de formação dele. Então, olha, se a gente voltar nessa figura aqui, a gente tem uma temperatura gigante aqui ocorrendo no manto, né? A gente viu que pode passar dos 3.000 graus aqui, as regiões mais quentes. A gente tem muita pressão acontecendo aqui também. Imagina a panela de pressão, né? Só que muito pior do que a panela de pressão faz ali.
uma pressão extrema acontecendo ali, né, principalmente nesses locais, né, que a parte da crosta terrestre, né, na placa tectônica, está adentrando aqui, né, no manto, então muito calor, muita pressão, e isso faz um verdadeiro cozimento aqui, né, dessas rochas, e formação de novas rochas acontecendo aqui, nessa região. E por que que isso acontece? Porque isso aqui gera alterações químicas. Olha só, tem tudo a ver com os conteúdos que a gente vai ver adiante. Depois eu vou conceituar, misturar um pouquinho essas informações quando a gente estiver vendo as últimas semanas do PET para vocês entenderem melhor. Mas é esses minerais que formam aqui as rochas, né, que vão estar sofrendo com altas temperaturas e alta pressão aqui, eles vão alterando a conformação deles, mudando e mudando as ligações que eles têm também. E aí, isso é que vai permitir a variação dos tipos de rocha que a gente tem na superfície da Terra. Então, aqui em Lagoa Santa mesmo, a gente pode ver pelo solo, né? A gente vai em umas regiões, o solo é mais clarinho, mais próximo de branco, né? Com mais areia. Tem outros lugares que é aquele barranco vermelhão, tem outros lugares que é uma terra mais assim, vermelho mais fechado, quase marrom. Então, essas diferenças no solo são também relacionadas ao tipo de rocha que formou aquele solo original. Se a gente for lá para o lado da Gruta da Lapinha, a gente vai ver que é um solo mais calcário, um solo bem diferente também. Então, tudo isso. Professora, Oi, pode falar. sabe que em Brumadinho, Casabranca, lá, se você for nos mirantes, nos lugares assim, é fácil você encontrar minérios de ferro, Sim, coisa sim. Aquela região ali da Parque Estadual de Serra do Rolar Moça, tem até uma amiga minha que fazia um projeto de pesquisa lá. Na época eu fazia meu mestrado, eu até ia para campo com ela de vez em quando, foi algumas vezes. Ela fazia coleta de formação de vegetação em canga. Canga é uma superfície específica, é tipo a serra ali do Cipó, que a gente fala que é a formação de campo rupestre. O que é isso? É o cerrado, né? O bioma cerrado, só que de altitude, de locais mais altos. Então parece um pasto sujo, né? Aquela vegetação meio retorcidinha, meio, mas um monte de moita, né? Próximo. De longe parece uma vegetação fofinha, né? Mas você vai andar no meio e você se arranha todo. E aí aquela vegetação ali, na canga, ela ocorre em cima do que a gente chama de substrato ferruginoso. É como se, é uma pedra, mas é uma pedra de ferro. É tão engraçado que se você levar um ímã, as areinhas que estão lá, as pedrinhas, elas colam no ímã, porque elas são a base, né? O ferro é uma base daquele mineral que está ali. Então, são regiões que são extremamente visadas assim para mineração. É muito interessante aquela região ali. Aquilo ali que você vê quando você está passando é o campo rupestre. E no campo rupestre você tem, né, em Minas, aí, especialmente nessa Serra dos Pinhais, você tem essas áreas específicas da canga, que é o substrato ferruginoso, que é o que eles mineram, né, o minério de ferro. É assim, para a gente é importante o minério de ferro. Por exemplo, né, a gente vai extrair várias coisas, uma geladeira, um fogão, um carro, tudo você vai precisar do minério de ferro para fazer. Mas se a gente pensar no tanto que a gente desperdiça também, a gente não recicla, né, esse minério de ferro já pronto. Então, por exemplo, um veículo lá vai para o ferro velho, apodrece lá e tal. Se a gente pegar países que utilizam mais a reciclagem, que são pobres, né, em minerais para poder fabricar as coisas, tipo o Japão, eles reciclam muito. Então, um carro estragou, não sei o que, não, vai derreter aquilo ali e fazer outro com ele, entendeu? Porque eles não têm a reserva. Então, eles têm que comprar de fora, é muito caro. Para a gente, parece que a gente não valoriza, né? A gente, assim, eu digo Brasil, mas outros países também que têm muita riqueza mineral. Então, vai extraindo, 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 extraindo e não está pegando isso. Não é um bem renovável. Aí a gente entra na questão do recurso renovável e não renovável. É igual o petróleo. O petróleo é não renovável, né? Esses recursos de mineração também são não renováveis. Não vai ter outro, né? Vai ter outro daqui quantos milhões, talvez bilhões de anos. A gente talvez nem exista nada, né? Nenhum resquício da nossa espécie. São os fósseis nossos lá enterrados. Enquanto isso, a gente não está reciclando nada, a gente não está reaproveitando nada do que é utilizado. Então, praticamente, né, nada do que é utilizado. E a gente vai só minerando. Então, se a gente for lá e destruir a canga ali daquela região de Casa Branca, a gente também está destruindo mananciais. O que é manancial? Manancial são áreas que a gente conhece por nascente, ou aquelas cachoeiras, são reservatórios naturais, né, de água da chuva que abastecem, é super importante para a Copasa retirar a água e abastecer a região metropolitana de Belo Horizonte. Se você for lá e detonar aquilo tudo, acabou. E a gente já porque está vivenciando isso, né? Aqui em Lagoa Santa a gente pega umas brabas aí na seca, né?
A gente fica sem água fácil, né, na época de seca. Agora imagina BH, né, que produz, que tem indústria, que emprega tanta gente, de repente não ter água, né, para manter a produção, por exemplo, de verduras e legumes do Ceasa, que é muito por irrigação, não ter como as indústrias funcionarem. Então, não é, né, a gente tem que ter um pouquinho de consciência de saber onde minerar. Então, infelizmente, no Brasil é tudo muito liberado, né? Apesar da legislação ambiental existir, para essas atividades de muito lucro, né, muito retorno financeiro para as cidades, vai atropelando, vai passando por cima. Então, tem que se tomar mais cuidado. Essa questão, né, dos minerais, então, eles são, né, vários deles aqui vários são preciosos, né, são formados em condições muito específicas e vários são super comuns. E eles são formados lá no manto e o resfriamento deles também faz parte do processo de formação deles. Então, onde eles estão, por exemplo, se o vulcão entrar em erupção debaixo da água, se o vulcão entrar em erupção e o magma sair para o lado de fora, né, do vulcão lá, entornar para fora e resfriar ao ar livre, se o vulcão não entrar em erupção, o magma tiver intruso ali dentro das rochas, né? Ele sobe, mas não entra em contato com ar. Cada situação vai formar um tipo de mineral específico. Se está em contato com ar, se está em contato com a água, qual o tipo de rocha que está em volta, a pressão que está ali, a temperatura, tudo vai influenciar o tipo de mineral que é formado. Também, professor, eu aprendi um negócio que se você estiver em uma praia e colocar uma fogueira, assim, quando você sair, embaixo de onde você fez a fogueira, vai dar cheio de pedrinha, porque aquece, faz meio que balota de vidro. Na verdade, sim, dá para formar, mas o que geralmente forma mesmo o vidro, né, maior derretimento, são raios, né, que caem na região arenosa, então raios no deserto, raios em praia, aí é tão quente, tão intenso, né, momentaneamente o calor bem rápido e resfria de uma vez, aí forma mesmo. E também quando eu passar para um lugar, eu tinha visto tipo um cristal meio que negro, alguma pedra desse tipo. Tinha Sim. visto. E aí existem 3 tipos de rochas que podem ser formadas nesses processos aí. Olha só, as magmáticas ou ígneas, elas são rochas que são formadas pela ação, né, do magma, dos vulcões, né, daquele magma derretido, que é o que? Um monte de mineral ali derretido misturado, que vai se resfriar e formar uma rocha. E aí a gente tem vários tipos de rochas diferentes aqui, e aí elas são consideradas, né, de acordo com a questão de como que elas resfriam. Quando elas resfriam, né, são rochas vulcânicas que foram expelidas para fora do vulcão, e elas resfriam ali em contato com o ar, elas são consideradas extrusivas. Olha, esse ex aqui, né, início da palavra com ele, significa que é fora, né, externo. Então, essas aqui foram expelidas lá pela cratera do vulcão, resfriaram de acordo, né, com a temperatura ambiente. O basalto é uma delas, e esse riolito aqui também, que são exemplos, né? E existem as rochas intrusivas ou plutônicas, que também são tipos de rochas magmáticas, só que essas aqui, elas não resfriam em contato com o ar, elas resfriam imersas ainda dentro da própria crosta terrestre. Então, às vezes é um vulcão mesmo, que está tendo a formação de rocha contínua ali, mas o magma sobe, mas não tem erupção. Ele fica inativo ali, a rocha vai resfriando, resfriando, o magma, né, vai resfriando, resfriando, formando uma rocha. O que acontece quando o vulcão entra em erupção? E tem essas rochas lá né, antes de chegar na chaminé vulcânica. Ele vai explodir aquilo tudo ali, o magma vai empurrando aquilo com toda a pressão e joga essas rochas aqui para cima, né? Essas rochas que foram formadas lá na cavidade vulcânica. Mas isso aqui também pode ser formado naquilo que eu falei com vocês. Deixa eu voltar lá atrás. Eu mostrei para vocês. Entre aqui, né, as placas tectônicas, os locais que está acontecendo afastamento das placas tectônicas, vai sendo preenchido aqui por esse magma, né, que não é extrusivo, não é formado lá pela erupção do vulcão. Então, às vezes, dentro da própria cratera aqui do vulcão, a gente vai ter formação de rochas ativa aqui acontecendo, mas elas não entram em contato com ar. Essa lava, nesse magma que é expelido, vai formar uma rocha diferente, mesmo se for o mesmo magma. Olha que interessante.
mesmo se for constituído pela mesma fonte de origem que esse magma, o que resfria aqui dentro vai formar uma rocha diferente da rocha que está aqui do lado de fora. Legal, né? Só isso já é suficiente para gerar diferenças aqui entre os tipos de minerais que são formados e, logicamente, as rochas que são formadas a partir deles. Tá? E aí, olha só, você pode ter ilhas inteiras, né, formadas pela erupção de vulcão. Esse aqui é lá no Japão, uma ilhazinha que nem existia até pouco tempo atrás. Aí o vulcão entrou em erupção e ele começa a acumular magma, tá vendo? E vai acumulando, 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 acumulando. Esse magma vai resfriando em contato com o ar e com a água. Isso aqui é a vista de cima, olha só, de imagem de satélite. Aí, com o tempo, esse magma acumulando forma uma ilha. Pode ser uma ilha imensa, pode ser uma ilha pequitinha, mas forma ela lá. Da mesma maneira que uma ilha oceânica lá, né, é formada pela erupção do vulcão, o vulcão pode destruir e sumir com ela daqui. Então, tem ilhas que tem um vulcão adormecido lá, não está acontecendo nada, aí tá cheio de planta, coqueiro, não sei o que lá e tal. Aí, de repente, ela entra em erupção e joga aquele troço tudo pelos ares, e isso aqui é o... Ai, Kilauea, que é um vulcão lá do... Ai, gente, do Havaí. O Havaí é uma região chamada de hotspot, né, em relação a essa atividade, né, geológica, que é uma região que foi formada muito recentemente por atividade vulcânica, então são ilhas recentes, e tem ilhas lá ainda, né, que tem vulcões que estão em atividade. Então eles entram em erupção, explodem aquele troço todo, alaga aquilo tudo com magma, e às vezes a própria explosão do vulcão quebra essas estruturas aqui magmáticas, né, que já foram resfriadas, que já são rocha, e deixa eu ver que tem alguém entrando. Pronto. E fazem com que essa ilha desapareça do mapa, a própria erupção vulcânica. Aí ela fica submersa, né? O magma que é liberado, mas não tem mais a ilha, acabou, pronto. Então, é uma ilha inteira formada por erupção vulcânica, e aí essa rocha resfria e ela vai entrar em decomposição, vai formar solo. Aí os primeiros organismos vão chegar, levados pela maré, pelo vento, aves que passam por aqui, né? E aí vão colonizando essa ilha, ela vai enchendo Aí coqueiro chega por quê? Vocês já pensaram como que o coco é um navio flutuante? É uma semente flutuante grande, né? Bem grande. Ele vai flutuando, passa a tempestade, leva o coco vai, brota aqui na praia, é coqueiro. Então, uma das primeiras coisas que chega, né? E as outras plantas né, líquens e outros organismos que vão, aos poucos, deteriorando aqui essas rochas e fazendo com que elas vão virando solo. Aí isso leva também um bom tempo, né? Não é do dia para a noite que acontece, mas são solos bastante ricos, porque não tem nada ali ainda, então eles estão a rocha crua ainda, né? Que vai ser deteriorada com o tempo. Agora, o outro tipo de rocha que a gente tem são as rochas sedimentares. E aí, essas rochas sedimentares são bem interessantes, porque elas são formadas pelo processo que não tem nada a ver com o vulcão. É uma rocha que vai ser formada a partir de uma rocha degradada, misturada com um monte de coisa, e que vai sofrer ali, né, às vezes temperatura e pressão, às vezes só pressão, às vezes só temperatura, e formar uma rocha totalmente nova, uma rocha totalmente diferente. Então, tem o arenito, que é uma rocha bem legal, tem esses conglomerados aqui, ó, que tem um monte de coisa associada, concha, pedra, areia, não sei mais o que, argilito, o calcário, que é riquíssimo aqui, né? Nós temos uma região riquíssima em calcário, extração de calcário, então São José da Lapa extrai muito calcário, a gente tem aqui, né, na região em volta aqui de Lagoa Santa essas extrações, e o calcário é usado para quê? Para a fabricação de cimento lá, né? A parte dele, e ele é uma rocha considerada sedimentar também. Aí, como que a rocha sedimentar ela é? Geralmente, ela vai ter essa estratificação, né? Assim, a maioria a gente vai conseguir ver isso muito claramente, que é o quê? Tá vendo essas linhas, olha? Um monte de linha aqui na formação da rocha nua aqui, ó. É porque vai acumulando aqui os fragmentos, né, as coisas que vão formar essa rocha, em algum momento vai acontecer a pressão, a temperatura ou ambas, que vão fazer com que isso aqui tudo vire uma rocha só. Isso era um monte de coisas separadas. Aí depois é como se ela soldasse ali, virasse um bloco de rocha. Aí pode ser uma coisa imensa, né, gigantesca, pode ser fragmentos menores dessa rocha. E aí ela gera esse padrão aqui de estratificação, porque ela vai acumulando, acumulando aqui as coisas, e eu vou mostrar para vocês um GIF, olha só. Então, você tem o processo de erosão, de composição das rochas em volta, e aí ela acumula, tá vendo? O processo de sedimentação, né? Que ela vai acumulando, acumulando, acumulando fragmentos de outras rochas, de outras coisas em volta,
e aí acontece a compactação e a cimentação dessa rocha. E aí ela literalmente, né, vai formar aqui a partir de sedimentos. Então, na hora que ela compacta, esses grãos dela, né, que formavam ela mais solta, eles vão ficar bem próximos, bem colados, e aí você tem a rocha nova formada a partir disso. Isso é a rocha sedimentar, ou seja, formada a partir de sedimentos. Lembra sempre, rocha sedimentar, sedimentos. O que é sedimento? É partículas, são pedaços de coisa, poeira, areia, pedra, concha, tudo que vocês imaginarem ali que possa formar uma rocha. É lógico que depende do ambiente que essa rocha está, do processo que vai acontecer ali, essa sedimentação, para que forme um tipo específico de rocha. A gente viu que tem vários tipos aí diferentes, né? Então, olha só. Ó, fui direto aqui para coisa. Esse processo aqui de formação dessas rochas, deixa eu abrir aqui o PET complementar. Ele tem super a ver com uma coisa que a gente colocou para vocês, né? Eu e a professora Delvia falamos com vocês. Cadê? Da parte específica aqui, deixa eu aumentar, do karst de Lagoa Santa, que é o quê? A gente tem uma rocha calcária, né, o calcário é o quê? É uma rocha sedimentar que forma aqui a nossa região. Eu vou mostrar para vocês um mapa. E essa rocha calcária, a água com os compostos de matéria orgânica, por exemplo, a água da lagoa, aqui a gente está cheio de matéria orgânica, está cheio de esgoto, mas até a água que corre, né, dos rios, riachos, ela está cheia de folha, de restos de animais, né, de barro, de coisas ali que tem matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É o corpo de planta ou de animais em decomposição. E essa matéria orgânica, quando ela é misturada com a água, ela forma uma substância ácida, olha só, tem uma pequena transformação química ali, e aí você, com essa substância, não é ácida assim, nossa, pingou aqui, derreteu, né? Não nesse tipo. Mas ácida no sentido de que ela vai interagir ali com a rocha calcária e ela vai dissolver essa rocha calcária ao longo do tempo. Aí tá vendo esse negócio em branco aqui? Eles estão representando os furos que a água vai fazendo na rocha calcária ao longo do tempo. Então, é uma rocha metamórfica, né, a base aqui de grande parte, né, do solo que a gente está na região de Lagoa Santa e em volta aqui, né, rica na rocha calcária ali, e um local que a gente vê que a água consegue fazer contornos ali, delineamentos e estruturas subterrâneas gigantescas, né? Isso é feito ao longo de milhares, milhões de anos aqui. E a gente conhece isso aqui por caverna, né? Então, a gente colocou isso no PET complementar de vocês, exatamente porque tem tudo a ver com a temática aqui. Deixa eu passar para a parte de... Cadê? Aqui, ó. Aí a gente tem, olha só, a região que a gente está aqui, de Lagoa Santa, ela é considerada uma área de proteção ambiental, chama Área de Proteção Ambiental Karst de Lagoa Santa, ou Karst Peterlund. E nessa região, ó, nós estamos aqui, aí inclui Confins, Pedro Leopoldo, desculpa, Matozinhos, e uns pedacinhos lá de Funilândia, Prudente de Moraes, né, que pedacinhos, aliás, pedacinhos não, que são os municípios, mas umas partes aqui mais distantes, né, de municípios que muitos aqui talvez nem conheçam, mas que também tem essa formação, né, desse solo muito rico ali, né, em calcário, uma rocha sedimentar, que é porosa a água e a atividade da água. Então, toda essa região aqui forma um conglomerado rico em cavernas, em sumidouros, por exemplo. O que é o sumidouro? Às vezes a lagoa termina, em vez de ter um escoador onde ela, quando chove, ela aumenta e escoa a água, essa água, né, do aumento da água, você não vê para onde ela vai. Quando você observa com calma, você vê que tem uma espécie de uma caverna, uma boca, um local que essa água entra e desaparece ali. Você não vê para onde ela vai. Isso é chamado um sumidouro. Rios inteiros têm sumidouros também nessa região aqui. O rio desaparece, o corguinho. Você está acompanhando o corguinho para ver onde ele vai dar. De repente, cadê o corgo? Meu Deus, sumiu. Aí você olha, ele está enfiando para dentro do chão. O que está acontecendo ali? É um sumidouro que está pegando essa água dali e levando para camadas subterrâneas que estão no solo. Tudo isso, né, em cima dessa rocha calcária. E aí existe a mineração nessa região aqui para retirada, né? O calcário que é super importante porque a gente usa como o cimento, né, na nossa construção aí. Hoje, se vocês derem uma volta aqui em Lagoa Santa, independente do bairro que vocês morem, tá cheio de construção, né? Tá uma época que o pessoal tá gastando muito fazendo, ampliando as casas, construindo, ocupando os lotes. Imagina quanto cimento gasta aí. Então, é necessário que seja extraído realmente, que seja utilizado, a gente precisa dele. Só que às vezes a extração de cimento ameaça essas grutas, e essas grutas são super importantes
porque elas contêm, além de biodiversidade natural, muitas são caminho que a água faz, né? A água que abastece as nossas cidades, e muitas dessas grutas também, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, alguém te chamou? E muitas dessas grutas também são locais que a gente tem fósseis importantíssimos para a gente entender a história, né, do nosso ambiente aqui. Então, esse derretimento, né, constante aqui do material calcário das grutas para da própria escoamento, né, da água, a água adentrando, passando, aí vai deslizando, forma essas estruturas maravilhosas, né, que a gente vê. Então, essas estruturas formadas aqui nas cavernas é esse escoamento da água, olha só que bonitinho. Então, quando a gente vai visitar, né, as grutas, dá para a gente ver nas estalagmites, estalactites, dá para você ver as gotinhas de água lá que levam esse calcário. E a gente vê também na casa da gente, se vocês, né, observarem, quem é um pouquinho mais observador aí dentro de casa, por exemplo, a beiradinha de torneira, é, principalmente as torneiras que a gente abre menos, vai acumulando um pozinho branco. Se você deixar água na vasilha muito tempo, aí seca, se põe água de novo, seca, vai dando uma areiazinha. Aquilo ali é o calcário que vai acumulando ali nos vasilhames, garrando na parede ali. Aqui em casa mesmo, vive estragando encanamento por causa desse calcário da região. E aí, olha só, isso aqui que representa, né, como que essa formação que a gente chama de karst aí, né, C-A-R-S-T-E. O karst não existe só aqui, existe em várias regiões do mundo, mas ele é conhecido por essas formações mesmo, que a água perfura e vai encaminhando aqui no subsolo e formando vários locais de bolsões, né, que a água pode correr, como o rio, por exemplo, tem uma lagoa subterrânea, mas ele também permite que a água chegue ao que a gente chama abaixo do lençol freático e formando os aquíferos. É super importante a região do Cerrado, aqui na nossa região mesmo, né, que tem esse karst, tem esse solo calcário, a água penetra e alcança áreas dos aquíferos que são como se fossem bolsões assim, de reserva no subsolo. E esses bolsões de reserva de água, a água é muito limpa, é uma água, assim, tem condições de uso, né, ou com pouco tratamento para uso, porque como é muito profunda, ela passa por toda uma filtragem aqui ao longo desse processo, ela vai ter contaminação se as águas que abastecem aqui forem contaminadas. Mesmo assim, não vai ser contaminada assim tão grosseiramente igual os nossos rios são, né? Então é uma água bem mais cristalina do que a água que a gente está acostumado, bem mais assim, próxima de água potável. E aí são reservas importantíssimas para a gente, que a gente deve defender, né, e cobrar do poder público, dos nossos governantes, que ela não seja usada nem para a indústria, nem para a agropecuária, porque ela é importante para o nosso consumo humano. Então, a agropecuária, a indústria pode usar água de rio aí, que cada vez está pior a qualidade, né? Enquanto não se trata 100% dos nossos esgotos que são despejados nela. Agora, essas águas dos aquíferos deveriam ser reservadas para consumo humano. E aí o cast, essa região de calcário, essa penetração da água só lá dentro, ela é fundamental para a manutenção desses aquíferos. E aí deixa eu voltar aqui. Deixa. Ah, e aí eu ia falar dos fósseis. Essa região do cast também é importante para os fósseis, porque as grutas, como elas têm esse perfil de o solo é todo esburacado, né, cheio de lugares enfraquecidos aqui no solo, é normal ceder, sabe? Desabar. E é normal também ter um buraco aqui no meio do nada. Então, tá o bicho andando aqui, lari, tarará, lá, buf, cai lá dentro, vai parar num buraco desse. E aí, se ele cai aqui, vem a água da chuva e cobre, ele pode ter condições muito favoráveis para o processo de fossilização. O que é fossilização? Tá vendo aqui os ossões aqui, ó, de algum bicho aí do passado, tudo amontoado? O que ocorre? Vamos supor, caiu a preguiça gigante aqui, brugudou, né? Aí veio a chuva depois, soterrou, encheu aqui de lama e tampou. Isso faz com que esse animal aqui, se ele for soterrado nas condições adequadas, ele não vai entrar em decomposição, que é o processo que acontece lá, né? Você enterrou o seu cachorrinho, o cachorrinho vai se decompor, não vai sobrar nada, em poucos anos nem osso sobra, né? Desaparece tudo. Aqui não, esse processo aqui, os minerais que formam aqui o solo em volta, né, as rochas em volta, eles vão substituindo o material dos ossos aqui, ó. O osso vira uma pedra, o osso literalmente vira uma pedra. E isso é o processo de fossilização. Pode acontecer de não ser um osso, pode acontecer de ser uma concha, por exemplo, que vai se transformar numa rocha. Pode ser uma digital. Tem fóssil de cocô, gente, cocô de dinossauro, chama coprólito. Não só de dinossauro, né? Mas tem fósseis de cocô.
Aí com cocôzão lá, deixa eu abrir aqui para vocês verem na internet. A gente pode utilizar para entender várias coisas. E aí, olha o tanto que tem aqui. Nesses cocôs, né, fósseis, você encontra a marca, né, do que aquele animal comia, e fica fácil até de você entender que tipo de organismo que era aquele ali. Então, tem, ó, ovo de dinossauro fóssil também. Então, várias coisas podem fossilizar se tiver as condições adequadas ali de temperatura, né, como é que eu posso dizer? Não pode ter oxigenação, não pode ter certos organismos ali no solo. Então, o que mais tem é fósseis, né, de coisas que a gente geralmente não fica sabendo nem que existem, mas existem, não são poucos. Eles conhecem bem já o que é cocô de cada coisa, a partir desses fósseis aqui. E aí tem uns coprólitos, tinha uma foto bem legal antigamente, gigante. Aí tem as pessoas do lado lá, aqueles coprólitos imensos lá de dinossauros muito, muito grandes, né, que viveram no passado. Então, nas cavernas facilita esse processo de fossilização pela composição dos minerais que estão em volta, que ajuda, e também por esse negócio que elas viram uma espécie de alçapão, né, de armadilha, porque são vários buracos lá, o bicho cai dentro e ainda é soterrado muito rapidamente, se tiver com chuva ou mesmo desabamento da próprio material da caverna. Então, aqui em Lagoa Santa e na região, a gente tem vários fósseis, né, que foram encontrados pelo Peter Lund, trabalho magnífico que ele fez, né, ele é importante para o mundo inteiro, assim, como paleontólogo. E existem também os fósseis humanos, né, de paleoíndios, que foram na faixa de 7, 8 mil anos de habitação aqui na região nossa, e tem também fósseis mais antigos, né, aí no caso o fóssil da Luzia, que está na faixa de 12 mil e meio, 2.500 anos para 13 mil anos. Então, esses fósseis que foram encontrados aqui têm uma importância histórica muito grande. E foram encontrados aqui porque, né, essa região nossa favorece mesmo o processo de fossilização, o tipo de solo, essas formações, né, de buracos assim ao longo das cavernas, né, da região toda que você tem o karst. E também a gente tem muitas lagoas temporárias, coisas que os animais podem morrer e serem soterrados ali também e gerar fósseis, tá? E aí, deixa eu sair aqui um pouquinho, eu vou responder rapidinho com vocês aqui o PET 2, né, que é essa parte específica aí dos tipos de rocha. Aí a gente anda um pouquinho com o PET complementar. Vamos lá. A número 1 aqui é o seguinte: escreva qual rocha é formada pela ação. Bom, primeiro, da temperatura e pressão elevadas. Olha só, as rochas formadas por causa de temperatura e Em pressão qual elevada. página que vocês estão? Aí deixa eu falar, peraí. Nem eu sei direito. 60 aí? Eu tô na 65. 66. 66. Isso. Aí. Eu não falei das metamórficas, que é exatamente a resposta aqui, ó. A temperatura e a pressão elevada vai formar as rochas metamórficas. Desculpa, tá, gente? Até esqueci de falar delas. E elas são tão legais. No caso da rocha metamórfica, você já tem uma rocha formada, né, por uma composição de minerais ali. E aí, essa rocha sofre muita pressão. No caso dessa aqui, ó, ela foi espremida, espremida, espremida. Olha o que acontece com as linhas dela. Ela é toda pontilhadinha, né? O granito, todo pontilhadinho, todo de coloração, né, misturadinho aqui. Olha como é que ele fica, tá vendo? Ele fica cheio de linhas aqui, né? Até a própria rocha mostra pra gente o que já passou lá de perrengue, né, para ser formada. Então, ela é bem comprimida ali pela grande pressão. E aí você tem também, às vezes, só aumento de temperatura e às vezes aumento de temperatura e de pressão. Isso é tão intenso aqui que a rocha, que é um tipo de rocha, né, uma formação, ela se transforma em outra. Então, no caso aqui, a rocha vai se transformar no gneiss. A gente vê muito gneiss para brita, o povo utiliza muito na construção civil, né? E aí os minerais, né, que estão aqui, eles mudam de orientação, eles mudam a ligação que eles têm aqui para formar essa rocha metamórfica. O diamante é uma rocha metamórfica, ele é o grafite, que é um tipo específico lá, aquele grafite mesmo que a gente conhece de lápis, né? Ele já trabalhado, pronto ali para a gente usar para riscar, mas é aquele negócio.
assim, que vai passar por uma pressão intensa, de assim, muita pressão mesmo, lá, a região do manto terrestre, e muita temperatura, e aí ele se transforma no diamante, uma coisa que não tem nada a ver, né? Mas a formação é a mesma, é formado basicamente por átomos de carbono. Só a maneira como esses átomos se ligam que vão alterar um pouquinho. E essa mudança é suficiente para transformar uma coisa que é grafite em diamante. Olha para vocês verem. A gente não consegue nem replicar direito isso, né? Com tecnologia, fazendo isso na indústria. Então, aqui tem uns exemplozinhos, olha só, do que acontece. Então, essa rocha aqui, que é o argilito, né, formado por grão de areias ali, passa pelo metamorfismo e se transforma em xisto, que é assim, um tipo, né, de mineral que está sendo até extraído hoje em dia, no norte de Minas, aí está iniciando a extração de xisto, bastante danosa essa extração, inclusive, no meio ambiente. O granito, que é aquele, né, que a gente usa lá, se a gente polir ele aqui, ele fica bonito, né, para pôr no piso, fazer soleiro de porta. Se ele passar pelo processo de metamorfismo, ele vira o gneiss, uma brita lá, ó. Então, muda completamente, né, a conformação dele. O calcário, que forma aí o nosso cástio aqui de Lagoa Santa, por exemplo, se ele passar por metamorfismo, ele forma um mármore, que é aquela pedra, geralmente é clarinha, né? A gente vê muito mármore, pia de mármore, aqueles tampos de mesa de mármore, é o calcário que passa por uma transformação e vira outro tipo de rocha. Olha que legal. Então, essa resposta aqui dessa. Oh, tô doida. Essa resposta aqui dessa primeira questão, a temperatura e pressão elevadas vão formar as rochas metamórficas. Né? Então, atenção para como é que escreve o nome lá das rochas metamórficas, tá? Essa é a resposta da letra A. A letra B é a rocha que é formada pela ação dos vulcões. Aí a gente falou da metamórfica, que é esse processo aí, né, de alta pressão e temperatura que altera a rocha. Agora, as rochas vulcânicas, elas são chamadas magmáticas ou ígneas, porque elas são formadas do magma aqui, né? Mas vocês podem colocar o nome ígneas também, ó, o IG, mudo, Neas. Esses nomes feinhos é bom a gente decorar, né, e associar com as imagens para ficar mais fácil. Depois isso é cobrado de vocês de novo lá na frente. E, por fim, as rochas formadas do acúmulo de sedimentos, as rochas sedimentares, né? Como eu falei com vocês, é o nome mais simples da gente decorar. Agora, deixa eu só ver aqui, gente, tem alguém desesperado no grupo tentando entrar na aula. Não, tem não. Número 2. O que são fósseis e como eles se formam? Olha, no próprio PET aqui tem explicação a respeito dos fósseis aqui, ó. Os fósseis, organismos desapareceram, tarará, e ficaram os restos lá na rocha. Na verdade, assim, não precisa ser desapareceram não, tá? Tem fóssil de organismo que existe até hoje. Tem tubarões aí que existem até hoje. A gente até falou isso na última aula, né? Mas o que é o fóssil? O fóssil é um organismo que viveu, né, há muito tempo atrás e morreu. E quando ele morreu, ele é soterrado. Ele é coberto aqui por sedimentos. E geralmente, né, no fundo de lagoas, mares, ou ele morre do lado de fora, é arrastado para dentro de lagoa e mares, e ao longo, né, dos milhões de anos, esses sedimentos ali vão formar uma rocha contendo esse fóssil dentro. Então, esse é o processo de fossilização, representado aqui, ó. Então, o que é o fóssil? Um organismo, né, que viveu há muito tempo atrás, ele morre, ou ele morre, né, dentro d'água, ou ele é arrastado para dentro d'água, uma enxurrada, uma coisa assim, e aí ele é soterrado, né, soterrado e não entra em decomposição no corpo dele aqui. Aí ao longo de muito tempo, essa rocha, que esse solo, né, que cobriu ele aqui, esse barro que tampou todo o corpo dele, vai formar uma rocha sedimentar. E aí, aqui, né, o resto do corpo dele ali, que foi mineralizado, que se transformou em rocha, vai ser descoberto. Ou não, né, porque muitos não são descobertos, à medida que esse solo for ficar exposto aqui, ó. Então, essa rocha sedimentar, formada em torno desse fóssil, ela vai, em algum momento, vai chegar à superfície, né? Pela movimentação ali das placas tectônicas, a formação, né, de novas áreas de placa tectônica. Aí a placa que é fundo de oceano, como eu tinha explicado para vocês, ela às vezes vai soerguer e está exposta no solo lá atual. Aí
né, por acaso, ou sendo procurados mesmo em local que a gente sabe que tem muito fóssil, você encontra eles lá. Ou no caso nosso aqui, né, andando pelas cavernas, o Lund encontrou as reservas, né, com um imenso número de fósseis. E aí, existem camadas mais antigas, com fósseis, e camadas mais recentes. Então, a gente pode ter uma compreensão até da data, né, mais ou menos aproximada de um fóssil, a partir desse acúmulo aqui. Então, através da idade das rochas, olha só, que formam as camadas, você consegue mais ou menos compreender a idade dos fósseis que estão ali presentes. E você sabe que certos tipos de fósseis só vão ocorrer a partir de um determinado momento. Então, você não vai lá, sei lá, bilhões de anos atrás, você encontra fósseis de bactérias, por exemplo, organismos muito simples lá, arqueobactérias, na verdade, nas rochas, mas há bilhões de anos atrás você não vai encontrar crânio lá de organismos como a gente, Homo sapiens, primatas, aves, coisas assim, não existiam naquele período. Então, se você encontrar é porque está errado, houve um desabamento, o afloramento dessa rocha aqui, e aí está misturando fóssil de épocas diferentes. Aí esse bichinho aqui, ó, que está representado nesse aqui, é o trilobita, é um fóssil super antigo, tem uma época aqui do registro fóssil que você tem ele demais, ó, tem ele aqui também. Aí depois ele desaparece, você não encontra ele mais. Então você sabe que até o momento que você encontra ele mais ou menos perto de tantos milhões de anos. Aí, a partir de determinado momento ele não aparece mais. Se ele aparecer numa camada aqui, você sabe que tem algum problema. Como é que esse trilobita veio parar aqui? Aí você tem que investigar qual questão que é. Aí você vai ver a idade da rocha, tentar entender se houve alguma movimentação, alguma fratura, alguma coisa que, assim, entre aspas, contaminou, né, uma camada de fóssil com a outra. Isso é super legal de vocês aprenderem, porque Lagoa Santa tem tanto fóssil que a gente precisa compreender mais desses eventos aqui. Aí, deixa eu ver a outra pergunta. Opa. A pergunta era como eles se formam, que eu já expliquei também, né? Eles são soterrados e tudo. E aí vocês podem escrever o que vocês entenderam, que é da explicação, ou depois dar uma lida aqui de novo. Na página anterior está explicando aqui direitinho a formação deles. Só não esqueçam que não necessariamente eles desapareceram, né? São organismos que viveram há muito tempo atrás, e aí eles morreram, né? E deixaram ali os vestígios deles soterrados, e aí formou o fóssil. A 3 está dizendo o seguinte: observe a figura 13 dessa semana, indique quais tipos de animais fossilizados podemos encontrar nas camadas sedimentares mais antigas, intermediárias e recentes. Aí aqui está até nomeado, né? Nas mais recentes, peixe, réptil, anfíbio, né? Que é os 3 grupos aqui. As camadas intermediárias, peixe e anfíbio, as camadas mais antigas, o que você encontraria aqui? Então é só vocês descreverem, olha só, a camada está aqui, ó, representada nessa chavezinha, e os nomezinhos do que vocês poderiam encontrar, né, representados. Está até dividido por cor aqui, ó. Cinza, na mais recente, um rosado, sei lá, na mais salmão, na mais intermediária, e de peixe para baixo aqui a gente só tem peixe mesmo, porque é a camada mais antiga. Durante a construção de uma estrada, os técnicos encontraram um tipo de rocha no qual observaram uma disposição em camadas sucessivas e a presença de alguns fósseis de caramujo entre essas camadas. Que tipo de rocha era essa? Olha só, a gente está falando de camadas sucessivas e eles ainda encontraram conchinhas entre essas camadas. Essas camadas provavelmente é fundo de lago, rio ou mar. E, olha, camadas sucessivas, tá vendo? Esse negócio em linhas aqui, que eu mostrei para vocês, que representam as rochas sedimentares. Então, elas vão acumulando, acumulando e formam essas camadas em linhas aqui. Inclusive, essas aqui, né, tem conchinhas aqui para vocês verem como que elas são aqui também, né? Tem um monte de conchinha nessa rocha calcária. Então, são as rochas sedimentares que têm esse tipo de formação. Então, vocês já podem colocar aqui, é um tipo de rocha sedimentar. Seria a resposta da número 4. E a número 5, dê exemplos de rochas metamórficas e explique como são formadas. Aí, na própria apresentação que eu fiz para vocês, né? A gente tem os exemplos, mas elas são formadas, né, a partir de rochas pré-existentes, rochas que já existiam, e aí elas passam por o metamorfismo, que é alta temperatura e alta pressão, e aí formam novas rochas aqui. E aí vocês podem até usar esse exemplo, né, dar uma pausa aí
e usar esse exemplo aqui de rochas formadas a partir de uma rocha anterior já existente. Tá, ok? Agora, vamos para o PET complementar. A semana 1 do PET complementar, para quem já deu uma espiada aí, ele é para vocês fazerem um experimento em casa. A gente já falou do Gnomon, que é você utilizar, né, uma vareta fincada ao chão, voltada para o norte, e aí você vai fazer os risquinhos para você obter, né, a medição das horas do dia. Você vai conseguir, pela sombra aqui dessa varetinha, entender que hora é do dia. É um negócio bem legal. Fiz isso quando eu era criança também. E aí a primeira coisa que vocês têm que fazer é arrumar o material, né, que eu sugeri aqui para vocês. Tem outras maneiras de fazer com outros materiais, mas eu sugeri para vocês um pedaço de madeira, né, um pauzinho reto, às vezes vocês têm uma ripinha, alguma coisa em casa, ou um lápis para vocês utilizarem para fazer isso. E eu sugeri um pedaço de caixa de papelão, mas vocês podem usar, por exemplo, um isopor, uma outra coisa porosa, né, que vocês tenham em casa, que dá para fincar o lápis ou fincar esse pedacinho de madeira. E aí, um prato também para vocês utilizarem e um pedaço de barbante. E aí vocês vão fazer um círculozinho lá com o prato, nesse papelão, né, o ideal que você já faça, deixe pronto, e aí vocês vão observar, vocês podem perguntar também para quem tem dificuldade para levantar mais cedo, ou de observar, né, por alguma razão, onde é que o sol nasce e onde é que ele se põe. Então, onde o sol deita, né, onde ele se põe à tarde, é o oeste, onde ele nasce é o leste. Então, se você identificou, vamos supor, tá, gente? Não é isso não, mas o meu é lá e cá, mas eu fingi que é aqui lá. Se o sol nasce do lado de lá, aqui próximo da minha casa, então eu já sei que ele é o leste. Então, ele vai se pôr do lado contrário, aí eu descobri que é lá mesmo, oeste. Então, é norte para frente, sul, tá nas minhas costas, leste e oeste. Então, eu vou fazer a montagem aqui, né, do meu gnomon voltada para o norte. O norte vai estar na minha frente, que era uma das coisas que era importante de vocês aprenderem a fazer aqui. Mas está tudo muito explicadinho aqui para vocês poderem fazer, né, essas medições aqui. Aí, mais ou menos umas 10 horas da manhã, quando for, né, mais ou menos umas 10 horas da manhã, vocês vão marcar lá no papel de vocês, mas vocês têm que lembrar que vocês têm que estar sentados aqui, ó, olhando para o norte, né, e vendo aonde que a sombra lá da varetinha vai estar projetada. Aí, mais ou menos quando for 10 horas, vocês fazem um risquinho aqui, ó. Vocês estiquem o barbante, ou vocês podem usar uma régua também, que for mais fácil, e marquem o ponto da sombra. Quando for mais ou menos umas 2 horas da tarde, vocês vão marcar aqui também a sombra. E meio-dia vai ficar bem no meio dessas duas marcas aqui. Vocês podem até marcar o meio-dia, na hora que for mais ou menos meio-dia, né? Mas aí marca pontilhado para vocês confirmarem depois que é isso mesmo aqui. E aí, feito isso, né, vocês vão ter o local certinho. A sombra da manhã vai ser 10 horas, a sombra da tarde, 2 horas da tarde, a sombra do meio-dia marcada no meio aqui. E aí vocês já vão conseguir fazer as outras marcas aqui. Então, vocês já marcaram certinho aqui, 10, 2 horas e meio-dia, vocês vão cortar no meio aqui o círculo de vocês. Isso aqui vai corresponder ao primeiro horário de sol da manhã. Esse vai ser o último horário de sol da tarde. A sombra, tá? Que o pauzinho vai fazer para vocês aqui no reloginho Gnomon seus. E aí depois vocês vão dividindo isso para formar os outros horários. Aí eu expliquei aqui, vocês fazem uma reta entre, né, o sol final da tarde e o de 2 horas da tarde. Aí vocês fazem uma retinha aqui com a reguinha imaginária, né? Imaginária não, né? Pontilha bem de leve lá para não marcar. E bem no meio aqui dessa reta, vamos supor que deu no seu gnomon, deu 10 centímetros aqui. Nos 5 centímetros aqui, você traça uma linha desde a varetinha até a borda do círculo. Aí esse vai ser o horário das 16, olha só. Aí você pode fazer a mesma coisa aqui, ó, das 16 até as 14, aí você mede quanto que deu, na metade certinho você traça, aí vai ser as 15 horas. Aí vocês vão fazer isso tudo e depois conferir, né, se deu certinho, como é que foi, se dá realmente para você olhar o horário, mas tem que lembrar, sempre tem que estar voltado para o norte, senão não dá certo, né, o experimento de vocês. E aí depois vocês vão tirar uma foto dele pronto, de preferência marcando os horários do dia lá, para ser como atividade. Então, em vez de vocês tirarem a foto da atividade escrita no caderno, essa semana aqui do PET complementar, vocês vão fazer esse experimento de vocês lá, tira uma foto dele e manda.
ele pronto lá, o gnomo de vocês, tá? De preferência, tira a foto com vocês lá, aparecendo lá nele, bonitinho, né? Porque depois eu vou ter que ficar conferindo, será que esse gnomo é dele mesmo? Aí evita esse problema, tá? Já tira com vocês lá, pertinho dele. É bem simples fazer isso aqui, se vocês tiverem dificuldade, me chama lá, tira dúvida, não tem problema não. Agora eu vou falar da parte da matéria mesmo, os outros não são experimentos, né? Vocês têm que ler o material aqui. E é, vai ter explicação aqui a respeito da formação das águas subterrâneas, que são super importantes, né? Que eu acabei de explicar para vocês dos aquíferos. Então, olha só como que acontece a formação desse acúmulo de água nos aquíferos. Chove, essa chuva, ela infiltra no solo. O que que significa isso? O solo suga, né, essa água. O tipo de solo manda muito enquanto que a água consegue infiltrar. E a cobertura do solo também. Então, vamos supor, você está no Nilo ali mesmo, né? Vocês são do sexto ano, então não sei se todo mundo conhece, mas o Nilo é num morro, né? Não sei se vocês já viram chuva ali naquele morro do Nilo quando chove. Não é um morrão, né? É um morrinho. Mas quando chove, a água escorre ali, não tem para onde ela ir, porque não tem bueiro. Então ela escorre com a força total, desce um riacho ali, um negócio. Às vezes o pessoal tá chegando de ônibus de BH, no 5882, desce mais ou menos em frente lá na rua do Nilo, né? E aí vai subir ali para vir para o bairro onde sai, o povo tem que quase subir com bote, porque o negócio da água vem no joelho, às vezes vem até na coxa na hora que você está atravessando a rua, por causa do grande volume de água que não infiltra. Então toda a água que cai no solo, ela vai descendo e não está sendo absorvida pelo solo. À medida que a água é absorvida pelo solo, ela vai descendo para camadas cada vez mais profundas, ou se ela não infiltra, ela vai ser escoada, vai para um lagoa, vai para um rio, para um riacho, ela vai desaguar em algum lugar. Essa água que infiltra vai ter uma camada permeável do solo, no qual ela atravessa e acumula. E vai ter uma camada impermeável ali que bloqueia, que vai manter ela ali, sabe, estocada. E isso é que forma aquífero. As lagoas, uma grande parte de lagoas que existem por aí no Brasil, elas são abastecidas pelos aquíferos. O que que significa isso? O aquífero está ligado a ela aqui, ó. Então ela transpira, evapora a água aqui, né? A água vai evaporar, igual, por exemplo, se tiver uma poça d'água perto da sua casa, choveu. De tarde já nem tem a poça mais. Por quê? Porque a água evaporou, ela foi embora. Por que que a lagoa não evapora até secar também? Porque ela tem esses abastecimentos de água aqui de aquífero, uma grande parte das vezes. Nem toda lagoa tem isso, existem inclusive lagoas temporárias, lagoas que vão secar mesmo, no período de seca, né? Mas as lagoas que geralmente não secam, elas têm esses abastecimentos aqui. Algumas são até rios e riachos, né? Mas muitas são abastecidas através dos aquíferos. Então, elas não vão evaporar até secar. E aí, o que que acontece? Se você tem uma floresta, quando chove, a água bate na folha, ela não bate direto no solo. Então, quando chove, você tem um terreno sem mato nenhum, um lote vago, por exemplo, vai fazer barro, né? Vai remoer a terra ali, vai voando aquelas areinhas em volta. Se tiver parede, muro, vai sujar até, né? Porque a água vai bater e vai lançar ali partículas para todo lado. Se você tem as árvores, a água vai batendo nas folhas, vai amortecendo aqui, né, para descer, e ela vai batendo no solo com menos intensidade, né, menos velocidade ali. E ao mesmo tempo, o solo é coberto de matéria orgânica, folhas, galhos de planta, resto de animal, o resto da própria planta, aquele monte de cisco que a gente chama de serrapilheira. Então, a camada fofa ali, né, de matéria orgânica cobrindo o solo. Aquela camada funciona como uma esponja. Ela amortece também, né, as gotas de água que caem da chuva, mas ela absorve ali aquelas gotas de água da chuva, em vez da água simplesmente escoar. A água vai infiltrando ali e vai entrando mais lentamente no solo, e com isso ela infiltra maior quantidade do que se aquele solo não tivesse vegetação nenhuma. Então, na beira do rio, quando você tem mata, você protege naturalmente as cidades, né, as localidades de enchente, porque a água que vai caindo aqui em volta do rio, né, nas regiões que está chovendo, ela vai infiltrar no solo. Onde você não tem floresta, você não tem mata, essa água vai toda para o rio. Então, o que que acontece? O rio sobe de uma vez. Por isso que tem tanta enchente em cidades grandes, né? Áreas urbanas, São Belo Horizonte. A gente teve vários problemas lá, principalmente na Tereza Cristina. Você vê São Paulo, sempre que chove, né, tem enchente, tem aqueles alagamentos, porque vai toda a água, não tem nada aqui de solo para a água, quase nada, né? Para a água infiltrar. É só prédio, casa, asfalto, cimento.
a água não infiltra direito e escorre na maior velocidade e enche rapidamente. Então, lagoas, córregos, rios, tudo vai encher muito rápido e vai fazer com que essas áreas em volta aqui sejam todas ocupadas pela água. Quando você tem floresta, a água vai ser absorvida, né, pelo solo, infiltrar ali e também descer numa velocidade menor até chegar, né, a água que não consegue infiltrar aqui vai escoar numa velocidade menor para os rios. Então, as florestas, elas fazem com que a água consiga infiltrar melhor, abastecer, né, mais os aquíferos, as nascentes também, as fontes, né, de água que a gente tem disponível aí de água potável e protege o solo, então o solo não vai sofrer tanta erosão, não vai, né, abrir buraqueiras, aquelas confusões, e diminui a chance de ocorrência dessas enchentes, dessas cheias aqui muito invasivas, né, para as áreas em volta, porque a água não só infiltra, como também desce na velocidade menor para os corpos d'água ali. Então, e aí na nossa região aqui especificamente, a gente ainda tem essa questão do cast, né, que essa água vai infiltrar e vai para o lençol freático, vai abastecer as nascentes, vai para os aquíferos e infiltrando e chegando até nessas regiões dessas cavernas aqui profundas, né? Agora, tem as perguntas, né? A água dos lagos está continuamente se evaporando. Por que então os lagos não secam? Eu acabei de explicar. Os lagos, as lagoas, eles são abastecidos por aquíferos, aí às vezes também por riachos, por rios, por outras fontes de água aqui, que mantêm, né, eles sempre cheios. Então, eles não evaporam por completo por causa disso, apesar de existirem, né, lagoas que a gente sabe que são temporárias mesmo. A 2. O destino de toda a água que corre pelos rios é o oceano. Só o Rio Amazonas, por exemplo, despeja no Oceano Atlântico 180 mil toneladas de água por segundo. Por que então que os oceanos não transbordam? Aí nós temos que ir lá no ciclo da água para pensar, né? Por que que o oceano não enche até transbordar? Se a gente abrir aqui a imagenzinha do ciclo da água, acho que essa daqui é a mais completa que a gente vai ter, olha lá. Os rios, tudo vai para o oceano, né? Em algum momento aqui. Então, no ciclo da água aqui, os oceanos evapora, 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 e aí essa água evaporada aqui, ela vai formar as nuvens que vão lá para a atmosfera, né? Que vão desencadear a chuva. O povo tá rindo aí, gente, cadê? Vai formar as nuvens que vão para a atmosfera e essas nuvens de chuva, né, vão cair, precipitar e aí vão formar, né, ou melhor, abastecer rios, lagoas, aquíferos, etc. Então, a água ela está num ciclo constante. A resposta é essa, né? A água está num ciclo constante. Então, o oceano ele está evaporando, por isso que ele não vai transbordar. Então, a água dele vai formar as nuvens de chuva que vão manter o ciclo da água aqui, né, continuando. Então, basicamente é essa a resposta, né? Não tem nada muito complexo, né? Isso aqui já é uma questão relacionada à parte de observação, né, do ambiente. Esse é um quadro de Cândido Portinari, né? E fala aqui, né? O pintor Cândido Portinari, que viveu lá entre 1903 e 62, era filho de imigrantes italianos, nasceu numa fazenda de café em Brodowski, São Paulo. A terra roxa, né, é representada em várias de suas pinturas e em seus poemas, expressão artística pela qual ele é menos conhecido. Lê estes versos de um dos seus poemas, né? Então ele fazia poemas também, embora, né, ele seja famoso pelos quadros. Saí das águas do mar e nascido no cafezal de terra roxa, passei a infância no meu povoado arenoso, andei de bicicleta em cavalo em pelo, tive medos e sonhei, viajei pelo espaço, fui à lua primeiro do que o Sputnik. Aí a questão aqui marque a alternativa falsa quanto ao trecho do poema. Então, tá, seguinte. O poema mostra que uma pessoa está integrada, de certa forma, nos ambientes da Terra, a hidrosfera, litosfera, biosfera e atmosfera. Então, ele está falando aqui, né, que ele viajou pelo espaço, então, a atmosfera, né, ele passou por ela, a terra roxa, que representa a parte de litosfera, ele fala que saiu das águas do mar, então, a hidrosfera. Então, ele está falando aqui das esferas de composição da Terra, né, e das coisas que ele viveu.
A B, o autor diz que saiu das águas do mar, provavelmente porque seus pais atravessaram o Oceano Atlântico para chegar ao Brasil. Sim, por quê? Porque a gente está vendo aqui no próprio enunciado que ele é filho de imigrantes italianos, então os pais dele vieram para cá, pelo oceano, né, navegando, e por isso ele saiu das águas. C, quando o autor fala em cafezal de terra roxa, ele se refere apenas à litosfera, citando um tipo de solo, terra roxa. Será que é isso? E a terra roxa, gente, é a terra super fértil, né, para plantio, cafezal, cana-de-açúcar, etc. E a D, o autor considera que o local onde nasceu e viveu tinha condições ambientais que, de certo modo, marcou sua vida. Bom, de fato, né? Ele está considerando isso aqui no poema. E aí, essa aqui está correta, né? O autor considera que tudo marcou a vida dele lá. O poema é sobre isso, né? Aí, então, sobra para a gente essa daqui mesmo. Quando ele fala da terra roxa, ele está se referindo apenas à litosfera. Por que que essa daqui está errada? Aí a gente tem que entender a formação do solo. Olha só. Eu até botei um gifzinho na aula para a gente responder essa. O solo, gente, ele é formado pela decomposição da rocha. Então, à medida que a rocha vai decompondo, ela vai formando os que a gente chama de horizontes do solo. Talvez vocês já até tenham visto isso em geografia, ou devem ver em breve. E aí isso depende do quê, né? Vai abrindo fissuras lá na rocha, e aí vai nascendo, né, líquens, e depois vai nascendo plantas, e vai acumulando matéria orgânica. Essa matéria orgânica é super importante para a formação do solo. Então, a litosfera não é só, né, quando a gente fala do solo em si, a gente não está falando só da litosfera, considerando a parte de rocha. A gente está falando também do acúmulo de matéria orgânica que tem naquele solo ali. Então, a questão errada aqui é a letra C, porque não é só a litosfera, a gente está falando também da biosfera, da parte viva, que morre, é decomposta e aduba o solo. O que é adubo do solo? O que a gente usa para adubar? Terra vegetal, esterco de gado, cocô de galinha, de galinheiro, né? Essas coisas geralmente o pessoal usa para adubar a horta. Ou para colocar no vaso, para fazer plantio. Tudo isso é matéria orgânica, é resto de animal, resto de planta, que vai ser decomposto e vai adubar naturalmente o solo ali. E é a parte da biosfera, já não é a parte só da litosfera. Então, essa terra roxa aí é composta de ambos. Tá? Agora, a 4. Numa região cárstica, é comum observar sumidouros, que eu acabei de explicar para vocês, né? São os locais que um rio, córrego ou mesmo uma lagoa simplesmente tem a água que flui dele sumindo para dentro do solo, ao invés de continuarem o seu curso acima do solo, como estamos habituados a ver. Como é possível a água de um rio, de uma área cárstica, simplesmente sumir para dentro do solo? Eu expliquei para vocês lá com base nessa figura aqui, a gente dá para entender também, mas tinha as figuras da própria aula, né, que até acho que era mais didático sobre isso. No ambiente kárstico, vocês podem escrever lá, você vai ter uma perfuração constante ali do solo pela atividade da água, e isso faz canais que, né, permitem que rios inteiros aqui, às vezes, né, lagoas e riachos, desaguem aqui para dentro dessas cavidades, dessas cavernas e circulem lá. Então, vocês podem escrever algo em torno disso aqui como uma resposta, podem escrever com as palavras de vocês ou usarem lá do próprio texto. Mas é isso que acontece lá no ambiente kárstico, tá? E, deixa eu ver, o que mais que nós temos aqui? Acho que essa já foi. É isso, acabou. E aí eu falo aqui para vocês da questão do que existe, né, do solo, do que é formado no solo, como que o solo é formado com os próprios desenhos aqui, né? Então a gente tem a rocha mãe, ela vai degradando e vai formando as camadas do solo que são necessárias aqui para as plantas nascerem. E além disso, a gente tem os próprios organismos vivos que são associados ao solo. Esses bichinhos ali vão adubando o solo, cavando o solo para formigas, e outros organismos que cavam o solo, que permitem que entre oxigênio, que esse oxigênio circule aqui dentro, que é super importante para as raízes das plantas e para a sobrevivência de outros organismos aqui dentro. E aí toda essa quantidade, né, de elementos biológicos, né, que pertencem aqui, se a gente fosse falar da esfera da Terra, a biosfera, a parte viva, ela é importantíssima. Os fungos, eles degradam, tá vendo a madeira morta aqui? O fungo vai degradar isso, vai liberar nutrientes aqui que vão adubar as plantas. As bactérias também vão fazer esse processo de adubação natural do solo. As formigas, vocês já viram a formiga cortadeira levando a folhinha lá para o fungo dela?
elas carregam essas folhas, levam para o fundo do solo, acabam fazendo um processo de adubação também, né? Além de fazer canais aqui que permitem a água entrar no solo, o oxigênio circular ali dentro. Então, o solo não é só composto, né, da matéria morta, é composta também da matéria viva. E aí eu coloquei para vocês um pequeno texto aqui sobre os incêndios, né, o fogo, o que o fogo causa para as plantas aqui, e umas questões relacionadas com isso. Isso aqui eu gostaria que vocês lessem esse texto com calma para vocês poderem responder essas questões aqui. Elas são muito simples, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp da turma ou no privado mesmo, não tem importância. Mas eu gostaria que vocês lessem, porque Lagoa Santa a gente tem um problema muito grave com incêndio, né? Principalmente essa época do ano aqui. A gente tem fogo o tempo todo acontecendo, e esse fogo vai matar aqui esses organismos que estão nas camadas mais superficiais assim, né, do solo, que são super importantes aqui. E aqui em Lagoa Todo Santa, ano. assim, nos meus vizinhos aqui, primeiro eles jogam lixo lá no lote vago, aqui em frente que tem um pasto aqui, eles jogam lixo. Depois eles botam fogo. É uma coisa extraordinária, assim. A prefeitura vem com trator, vem duas, três viagens de caminhão, tira máquina de lavar, lixo, de todo jeito que vocês pensar, bicho morto, não sei mais o que, aquele monte de trem que inclusive junta e água da chuva, né, cria mosquito da dengue, escorpião, cobra, tudo que vocês imaginar tem lá, porque também tem lixo orgânico, tem rato lá misturado barata, enfim. Aí o caminhão vem e limpa, não sei o quê. Daí 2, 3 dias jogou que é um monte de lixo de novo e não sei o quê. Aí chega essa época da seca, eles começam a botar fogo. Então é até perigoso, porque muitas vezes pega fogo no pasto que tem aqui embaixo, tem umas matinhas aqui perto também, pega fogo. A gente já mal respira, né? Essa época seca aqui em Lagoa Santa já vai cuspir, a gente assovia, né? De tão seco que fica o tempo. A gente toma água o tempo todo e tal. E muita gente tem problema respiratório, fica mal, né? A asma, bronquite e tal, pessoa mais velha, aí vem dessas partículas no ar, tem a dioxina, que é uma substância tóxica, né, que vem a partir da queima, a gente vai respirando, isso vai piorando a nossa condição respiratória, a qualidade do ar de uma forma geral, sem contar o risco, né, que o fogo tem, e a degradação do solo. Então, quando você queima, você libera nutrientes no solo, sim, mais rapidamente, só que é tipo você como se você fizesse uma adubação do solo e depois você tirasse de uma vez essa adubação. E de repente você não tem os organismos do solo, você não tem mais essa adubação, você não tem a cobertura que protege o solo, então você aumenta a erosão. Então o fogo só traz prejuízos. Então a ideia é que vocês leiam esse texto para vocês entenderem melhor e fazerem as respostas. Está muito tranquilo essa parte desse PET complementar. Mas aí, se vocês tendo dúvida, vocês me gritam lá para a gente poder terminar nessas semanas aqui do PET, tá? Bom, tá? Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima aula.